Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Câmara em Pauta. E na edição de hoje nós vamos falar sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado dia 13 de julho de 1990, com o objetivo de dar proteção integral à criança e ao adolescente. O Estatuto classifica como crianças pessoas com até 12 anos de idade e como adolescentes pessoas de 12 até 18. Para vocês terem ideia, em Guarulhos, esse público representa cerca de 30% da população, mais ou menos 400 mil pessoas, isso segundo estudos do IBGE, o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2010. Está um pouquinho defasado, mas a gente vai usar esses dados aí para ter uma ideia. E também, o que a gente vai falar hoje? Quais são as questões que a gente vai destacar? Quais foram os instrumentos criados pelo Estatuto? Como que eles funcionam? O que mudou para as crianças e para os adolescentes? E o que deve ser aprimorado ainda? Então, a gente vai tratar desse assunto com os nossos convidados. Nós temos aqui o doutor Adilson Muniz, ele que é advogado, ele é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado, agradeço eu. Gostaria de saudar já você, apresentadora, Eliane Anjos, doutor Samuel Vasconcelos e a Evanice por estar aqui presente. Obrigado pelo convite. Temos ainda participando da nossa mesa de discussões o vereador da Casa, vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, ele que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude e também é assistente social de formação. Vereador, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, o privilégio de participar desta mesa, tão bem representada aqui pelo doutor Adilson, advogado, e também pela Evanice, que é assistente conselheira tutelar, e creio que faremos um rico debate e esclarecedor por conta dos 25 anos do ECA que se aproxima. Bom, como o vereador Samuel Vasconcelos acabou de apresentar, a nossa próxima aqui participante da mesa é a senhora Evanice Vasconcelos, né? Não sei se é da família do não vereador. Somos família, mas o nome é bem comum. Quero agradecer o convite em nome dos conselheiros da cidade de Guarulhos e quero que esse debate venha realmente enriquecer, abrir as portas para um novo patamar, né, de direcionamento para a criança e adolescente aqui em Guarulhos. Só retomando, a Evanice está representando todos os 25 conselheiros tutelares aqui de Guarulhos, né? Sim. Uma representação muito importante para a cidade. A gente vai falar um pouquinho também sobre o Conselho Tutelar. Agora, vamos abrir o programa tentando entender o que existia antes do Estatuto da Criança e do Adolescente em termos de legislação. Doutor Adilson, por favor, esclarece isso para a gente. Pois não. Anteriormente ao ECA, existíamos duas leis, eu vou trazer um pouco mais recente, dos anos 60 para cá. Nós tínhamos a Lei 4.513, que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E a lei seguinte, 6697 de 79, instituiu o Código de Menores, que ficou até anterior ao ECA. Essa lei da Fundação Nacional do Bem-Estar, ela foi criada ambas no regime militar, mas principalmente essa era mais estrutural, era ligada ao governo federal. Então, era uma lei inicialmente para a proteção dos menores, mas ligada ao governo federal e mais estrutural. Então, tinha muita questão de estrutura, como se fazer, não é? E ligada ao regime militar. A partir de 79, instituiu o Código de Menores, que funcionou até a promulgação da lei do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficou conhecido como Juizado de Menores por muito tempo, não é? De 79 a 90, e ambas foram criadas no regime militar, ou seja, tinha carga ainda de um regime militar, ou seja, de uma legislação ainda repressiva e não protetiva. Então, com o ECA, não. Com a Constituição Federal de 88, que criou novos direitos, que trouxe novos elementos de proteção à criança e adolescente,
em razão dela foi criado o ECA, passou-se então não ver de uma forma tão repressiva, ou seja, reprimia na época, usavam a palavra delinquentes, né, os menores, e sim para ter aquela visão de proteção aos menores. Então a mudança primordial foi essa. Com a entrada do ECA, aí teve a criação do próprio CMDCA, a criação do Conselho Tutelar, e aí sim com a visão protetiva da criança e adolescente. Assim, a grosso modo, a principal mudança foi essa. Aí nós vamos decorrer mais sobre os temas. Então, o senhor falou assim que essa primeira legislação anterior ao Código ela é estrutural. Estrutural em que sentido? Só dá um exemplo para a gente, para o nosso telespectador internauta poder entender. Sem problema. A estrutural por quê? Foi criada a Fundação Nacional do Bem-Estar e ela criava secretarias que iria dirimir essas situações, sempre ligado ao governo federal. A forma como ia ser fornecido, o retorno dessa execução desse serviço ao governo federal através da Secretaria Nacional do Bem-Estar. Então, assim, a lei ela não está como o ECA, que determinava direitos e como deveria ser a recepção, como deveria ser abordado as crianças, a proteção em relação às crianças. Então, a grande leque desta lei está mais estrutural. Como que o governo ia fornecer a estrutura, entendeu? Então, não tinha muito a visão protetiva do menor, como está no ECA. Então, principalmente esta lei, a 4.513 de 1964, era mais, eu acho que, o início de uma estruturação para depois chegar ao que nós temos hoje. Então, até 1964 não se falava sobre direitos de criança, adolescente, sobre legislação voltada a esse público? Na verdade, era mais em cima do próprio Código Civil. Então, abrangia a lei protetiva, a criança e adolescente vinha em razão da legislação ordinária, normal, a legislação comum, né? Depois, com essas leis, começaram da especificidade a proteção do menor, usava antes o termo menor, né, que hoje usamos muito a criança e o adolescente, mas principalmente na lei da Fundação Nacional do Bem-Estar e o Código Menor usava muito a questão do menor infrator, menor, né? E hoje procuramos usar mais a nomenclatura criança e adolescente. Professor Samuel Vasconcelos, com relação à assistência social, né, qual que foi o impacto da criação do Estatuto para essa área, para a área de assistência social? Total. No obstante, nós temos ainda muita dificuldade para materializarmos a implantação do ECA. É bom que se destaque que no Código de Menores vigorava a doutrina da situação irregular, que era basicamente voltado para menino de rua, menina explorada sexualmente, a criança trabalhando no lixão, o adolescente infrator, o menino vítima de agressão e tortura, entre outras situações. Não eram considerados sujeitos de direitos. O Código dos Menores, ele era especificamente para aqueles que estavam em pleno abandono. A visão do Estado era que essas pessoas, ou essas crianças e adolescentes que eram chamados de menores, eles eram, em certo ponto, até transtorno para o Estado. Então, com a implantação do ECA, o ECA nasce de discussões dos conselhos, nasce de discussões da sociedade, e ele vem numa visão protetiva, onde responsabiliza não mais o menor, no caso a criança ou adolescente, pela situação que se encontra, mas a família e o Estado. Isso para a assistência social foi um grande ganho, não só para a assistência social, mas para toda a sociedade. É fruto de um avanço muito grande. Nós temos hoje o ECA como uma ferramenta de direito para as crianças e adolescentes no Brasil. Quando ele começou a ser aplicado, né, o senhor falou que realmente houve um avanço. E como que o senhor sentiu esse avanço? Qual foi a ferramenta que realmente provocou uma mudança grande na aplicação, por exemplo, dessa nova legislação? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, quando implantado, ele é fruto, e é bom que se diga, que ele regulamentou direitos que já eram frutos de um avanço, que foram inseridos na Constituição Federal de 1988. Então, em 1990, quando nós temos a consolidação dessas leis que garantem direitos, e aí em 1990 vem o ECA,
repito, como fruto de discussões. O ECA não caiu assim na sociedade, ele é fruto de todo um trabalhar, de todo um conjunto de forças da sociedade que perceberam a necessidade de uma legislação específica para proteger crianças e adolescentes e agora não apenas aquelas em situações de vulnerabilidade social, mas a todos. Então, percebe-se, com o avanço das leis, a criação do SINASE, que é um sistema nacional. Esse sistema nacional, ele garante, na forma do socioeducativo, para que tenha os avanços, conselhos tutelares. Então, acredito que o ECA é, sim, a principal legislação de amparo e proteção para crianças e adolescentes. Só acabou de tocar aí no tema conselhos tutelares. A gente tem uma conselheira tutelar aqui. Eu gostaria de saber, Evanice, em que ano, né, quando que foi instalado o Conselho Tutelar em Guarulhos e como que é a organização do Conselho Tutelar, a atuação? Sim, o primeiro conselho aqui na cidade foi datado de 1995, 5 anos após a criação do ECA, de 90. Na verdade, o Conselho Tutelar, as eleições para conselheiro tutelar são sempre o povo que escolhe os seus representantes, né? A priori eram apenas municipais, eleições municipais, né? Que agora com essa lei nova de 2010 é nacional. Então, 4 de outubro é a data nacional para que se tenha essa eleição. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, como disse os nossos dois doutores aqui, muito bem representados, eles veio de movimentos sociais, sim, aonde foram pessoas de movimentos de rua em Brasília, porque eram muitas as violações para criança e adolescente na época. Então, se você parar para pensar, uma criança que estava na rua sozinha, 10 horas da noite, era colocado junto com aquelas crianças que eram pegas cometendo atos infracionais. Não tinha essas distribuições, né? Não é a criança que era órfã, a criança que praticava atos ilegais, não tinha essa separação. Então, nossas crianças, infelizmente, eram tirados seus direitos de sociedade. Tinham mães que simplesmente perdiam as crianças quando ia achar era 4, 5 meses depois, dentro da FEBEM, como disse o nosso doutor Adilson. Então, assim, o ECA veio para realmente diferenciar, trazer mais qualidade de vida a essas crianças, falar para essas mães que uma criança que cometeu um ato, ele vai simplesmente ser reeducado, né? Quando ele vai para a fundação, ele vai ser reeducado a vir à sociedade, mas não como forma de punição, mas para que ele venha pensar mais no ato aplicado sobre ele, né? E as crianças até 12 anos já não vão mais para a fundação, né? Para a FEBEM como eram. São tratados, o Conselho Tutelar, se é um ato que a sociedade julgue grave, o Conselho faz cirandas restaurativas para que essa criança conviva em sociedade junto com seus pais, onde é o lugar que ele deve ficar. Até para a gente tirar a dúvida, né, de quem está assistindo, qual que é o trabalho, como que funciona o trabalho do conselheiro tutelar? Ele recebe denúncias, vai apurar essas denúncias, por exemplo, de violência na casa das pessoas? Como que funciona o dia a dia do conselheiro tutelar? Sim, o Conselho Tutelar é aberto das 8 às 5, em horário comercial, de segunda a sexta, né? Nós temos as quartas-feiras, onde nós fechamos meio período para reuniões, para debater temas, debater algum caso mais grave ou gritante, para ir em reuniões. Porém, nós temos um celular de plantão que é ligado na polícia, é ligado nos hospitais, e quando acomete qualquer, vamos supor, uma criança que está perdida e foi achada pela GCM, eles entram em contato conosco, não achando os familiares, é nós que temos a tutela dessa criança, vamos atrás para ver se acha família, achando, nós vamos inseri-la junto aos benefícios sociais da rede, né? A rede que eu falo é assistência social, é a saúde, é a educação. Então, o trabalho do Conselho é garantir que os seus direitos à saúde, higiene, educação sejam realmente aplicadas nessa família para que esse menino venha ter uma visão de futuro melhor. Só uma questão, quando existem casos de violência doméstica, né? Seja violência física ou psicológica, como que vocês tratam esses casos? Sim, na verdade, nos é encaminhado
tanto via telefone local, as denúncias, via Disque 100, né? Ou a adolescente, a criança, pode ir direto até uma sede do Conselho Tutelar. Quando nós temos ciência de uma violência física grave. O que nós temos como violência física grave? Aquela onde a criança corre risco, causa hematomas, né? Não só psíquico, mas também na sua pele. Então, a gente tem que encaminhar para o hospital também para fazer corpo de delito e tomar as atitudes protetivas, desde uma advertência aos pais ao tirar essa criança do seu local de risco. Então, depende do contexto familiar. Repito que nossa função como conselheiro tutelar é sempre tentar reestruturar essa família onde a criança está. Não havendo possibilidade, aí a gente precisa realmente proteger essa criança. A gente tem muita coisa para falar ainda sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho o Câmara em Pauta volta tratando dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você que está assistindo o programa, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. De volta com o Câmara em Pauta, falando hoje sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para tratar desse assunto, nós recebemos aqui na mesa o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos, Adilson Muniz, o vereador aqui da casa, professor Samuel Vasconcelos, do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, e a senhora Evanice Vasconcelos, que é conselheira tutelar, está representando os conselheiros tutelares aqui de Guarulhos. Bom, voltamos agora a falar sobre a questão do Estatuto e vamos falar um pouquinho, senhora Adilson, sobre... Na sua avaliação, né? Como que o senhor pode analisar esses 25 anos de aplicação do Estatuto, né? Eu tenho alguns dados aqui. Foi feito um balanço em 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que mostra que houve aí 150 mil denúncias no ano, entre abusos de diversos tipos e negligência, a maioria contra meninas de 8 a 11 anos. 55% dos autores das denúncias foram pais, mães e pais, 74% das denúncias por negligência. Como que o senhor avalia a aplicação do Estatuto nesses 25 anos, aproveitando, comentando alguns desses dados que a gente passou aqui? Perfeito.
Nós temos que ter, primeiro, entendimento que a legislação, o ECA, é uma lei muito boa. É uma lei protetiva, ela prevê várias situações. Aqui, nosso tempo é curto, nós não teríamos condições de abordar tudo. Teríamos que ficar aqui talvez dias para abordar todos os temas que o Estatuto abrange. Mas assim, nós falamos sobre violência, não é? Esse tema específico, o que ele é de bom? A maioria das agressões, como você disse, está dentro de casa. E aí a nossa conselheira, como ela dá a primeira assistência às crianças, ela poderá falar até melhor. Mas assim, a maioria da violência contra a criança e adolescente está dentro de casa, infelizmente. Não está na rua, não é oriunda de um terceiro. Infelizmente está dentro de casa. Então, assim, a vantagem do Estatuto, a vantagem da aplicação da lei do ECA, qual é? É que nós temos uma lei para defender a criança, infelizmente, da própria família, que é a primeira agressora, muitas das vezes. Sem o ECA, isso ficaria muito mais difícil. Então, nós temos previsões hoje, como a conselheira disse, de uma advertência para os pais, dependendo da gravidade, de abrir um procedimento, ou até mesmo a perda do pátrio poder, dependendo da gravidade da agressão. Por quê? Porque grande parte da violência decorre da própria família. Seja pai, mãe, tio, avô, enfim. E violências graves, não são violências muitas vezes leves, não é? Então, a aplicação do Estatuto é importantíssimo, porque tem um respaldo e tem o órgão específico, que é o Conselho Tutelar, para poder fazer essa abordagem, fazer um levantamento de imediato, já a priori, e de repente apresentar ao juiz da infância e juventude para que tome a providência necessária. Então, o Estatuto dá todo esse respaldo para que tenha uma estrutura para que se preserve o direito da criança que está sendo, que foi agredida dentro dos seus direitos, ou na iminência também. De repente, se houver casos que leve à conclusão dos conselheiros, por exemplo, a uma denúncia que leve à conclusão de que a criança está na iminência de sofrer uma agressão, também pode tomar providência, né? Pontos são vários que poderíamos abordar, vários pontos aqui. Mas uma situação também, nós falamos sempre de agressão. Mas, por exemplo, o ECA, ele aborda também sobre a adoção, não é? Então, ele veio normatizar também a questão da adoção, que antes não tinha uma lista nacional, não tinha uma ordem para adoção. Hoje nós temos. Então, toda a vara da infância e juventude tem uma lista, uma ordem preparada pelo juiz, e aquela lista de adoção é que o juiz seguirá para poder fazer a adoção, ou dar a adoção de uma criança ao casal, ou a família constituída que queira fazer a adoção. Então, assim, tem vários pontos dentro do ECA que a gente poderia discutir e levaria talvez dias aqui. Com certeza. A gente está pontuando algumas coisas, né, que o senhor considera mais importantes e que a gente destaca aqui como mais relevantes, mas tem muita coisa, um assunto que não tem fim, né? Agora, vamos falar um pouquinho com a Evanice. Evanice, o seu dia a dia é justamente lidar com esses problemas, com esses casos aí de abuso, violência, no caso de Guarulhos, né? Quem são os principais autores de violência na cidade? Na verdade, eu acho que a realidade de Guarulhos não difere a do Brasil, né? Os pais, às vezes, muitas das vezes, pela falta de cultura mesmo, são os principais agressores, né? Na questão do abuso sexual, infelizmente, o agressor, em 80%, mora dentro, do contexto familiar. Nós temos também as questões dos novos casamentos, onde as pessoas, né, se casam e deixam de observar suas filhas, seus filhos. Então, esses casos para a gente é mais complicado, é mais dolorido, porque são segredos que as crianças, infelizmente, é difícil de soltar. Aí solta para uma professora e a professora encaminha para a gente como que a gente vai trabalhar. Então, essas questões do abuso sexual são um pouco mais complicadas, porque a criança em si, por sua natureza, ela guarda esses segredos para si como algo vergonhoso, que eu não posso ferir aquela pessoa, porque vai machucar minha mãe, porque vai machucar meu pai, porque vai acabar com tudo. E as questões de agressão física, muitas vezes vem da cultura dos pais, né?
A gente ouve por aí a lei da palmada, aí é um absurdo, né? Ninguém aceita essa questão de não poder bater como forma de educar, porque eu apanhei, mas foi legal apanhar, né? A gente pergunta, foi bacana, te ensinou? Não, então por quê? Então, desconstruir toda essa cultura de violência que está enraizada na população é que é um viés difícil para a gente. Mas as questões de violências é a maior forma de entrar realmente no Conselho Tutelar, como seja Disque 100, seja denúncias presenciais ou simplesmente as escolas que nos encaminham também esse tipo de agressão. A violência psicológica, ela está mais relacionada às quebras de relacionamento, né? Onde um pai e uma mãe brigam entre si e usa a criança como escudo. Então, essa também é uma forma de violência, infelizmente, que vem crescendo na cidade de Guarulhos, né? A gente, nos conselhos, semanalmente, a gente atende várias pessoas e a gente tem que chamá-los à realidade. Olha, vocês se separaram, mas a criança, ela permanece dos dois. Então, é realmente difícil, mas estamos realmente trabalhando, estamos construindo isso nos pais que querem brigar, vocês brigam, mas a criança não. Ela não precisa estar no meio da discussão dos adultos. Você falou do Disque 100. Para esclarecer que tem quem está assistindo, qualquer pessoa que realmente acompanha um caso de maus tratos ou de negligência, aquela criança que fica sozinha muito tempo em casa, é só ligar para o Disque 100, essa ligação vai ser direcionada para o Conselho Tutelar aqui da cidade? Exato. Você disca 100, 100, e o Direito Humano em Brasília vai atender sua denúncia e te indica, essas denúncias hoje aqui no município de Guarulhos, elas vêm para a gente, elas vão para o MP, que é o Ministério Público, e vai para a delegacia, dependendo do caso, se for muito grave. Então, o Disque 100 é uma das ferramentas mais viáveis e mais próximo da população, seja de madrugada, seja final de semana, seja feriado. Se for um caso gravíssimo, a polícia também tem acesso e eles vão em loco e nos acham em qualquer lugar. Então, o Disque 100, para quem quer denunciar violência, é primordial. E tem um 181 também, que é violência sexual também. Muito bom, importante. Vereador Samuel Vasconcelos, com relação a esses 25 anos, como que o senhor avalia a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele realmente está funcionando? Precisa ser melhorado, atualizado? Apesar de jovem, o conjunto de normas de proteção à infância amadureceu, né, o ECA, por várias mudanças ao longo dos anos, gerando avanços significativos, isso é inegável. Está aí a criação do Conselho Tutelar, dos Conselhos Tutelares, na proteção de crianças e adolescentes no país. Entretanto, é preciso pontuar, e eu digo isso com muita propriedade, por estar vereador e estar presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se por um lado nós evoluímos na legislação, por outro lado os poderes públicos ainda deixam muito a desejar na transformação da lei em realidade. É fundamental que se diga que na proteção das crianças, o grande desafio do ECA é sua implementação efetiva, né? Nós tivemos, o ano passado, o caso do menino Bernardo, né? Mesmo tendo ECA, mesmo tendo a intervenção do poder público, mesmo tendo o apelo daquela criança, daquele adolescente, nós vimos qual foi o fim triste. Então, há uma brutal diferença entre a lei, né, a letra e a prática. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Nós avançamos bastante, mas ainda temos, enquanto sociedade, enquanto poder público, todos os entes, o grande desafio de fato, implementar, fazer com que seja, de fato, que não haja um divórcio entre o que nós falamos, entre o que está escrito e o que de fato chega para as crianças e adolescentes do nosso país. A prioridade absoluta ainda é uma ficção, não é? Eu digo que a proteção absoluta, da forma que está no ECA, a proteção integral, é muitas vezes inexistente. É necessário uma maior atuação do Estado e de toda a sociedade,
principalmente através da destinação de recursos. Se nós formos falar sobre estrutura, não é, dos conselhos tutelares, as secretarias de assistência sociais normalmente têm o menor orçamento dos municípios, dos estados e do Brasil. Então, é preciso materializar, de fato, fazer funcionar, fazer tirar do papel o que está nesta lei tão importante, tão avançada a nível mundial. É uma das legislações mais avançadas, mas que, infelizmente, ainda está deixando a desejar. É preciso pontuar que esse avanço, no Código do Menor, datado de 1927, acho que o doutor pode me corrigir mais precisamente a data, conforme foram feitas as discussões, era destinado só a uma parcela de sujeitos que não tinham direitos, que eram crianças em estado de vulnerabilidade. No atual cenário, quem é responsável não é mais o menor, como se dizia antigamente. No atual cenário, como nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem está irregular é a família, é o Estado, é toda a sociedade que não garante o acesso aos direitos fundamentais. Então, muitas vezes, nós queremos responsabilizar a criança, o adolescente, e esquecemos que a responsabilidade maior, conforme a lei designa, é o Estado e a família. Do ponto de vista municipal, né, vereador, o que pode ser feito para, por exemplo, melhorar as condições de atuação do Conselho Tutelar, a estrutura do Conselho Tutelar, muitas vezes a estrutura física, o lugar, né? O que pode ser feito? Nós temos avançado bastante, mas tem muito por avançar. E eu acredito que uma das formas que nós podemos estar contribuindo, inclusive nesta casa, é a questão do orçamento. Porque hoje a Secretaria de Assistência Social, órgão a quem o Conselho Tutelar está ligado, não subordinado, é preciso que diga que os conselheiros tutelares e os conselhos tutelares são autônomos. Os conselhos tutelares não podem funcionar como apêndice do governo, porque se assim funcionarem, eles não cumprem os seus papéis. Os conselheiros tutelares não podem serem cooptados ou captados pelo poder público, de forma alguma, tem que ter autonomia, e nesta autonomia, tendo esta autonomia, tem o Poder Judiciário, tem o OAB, como instrumento, como entidades sempre parceiras para cobrar do poder público um maior investimento, uma estrutura adequada, porque o trabalho do Conselho Tutelar é muito difícil, não é? A Ivanice colocou muito bem o horário das 8 às 5, mas não se engane, o trabalho do Conselheiro Tutelar é 24 horas, é um plantão, porque a violência, ela não tem hora, a necessidade também não tem hora, e os conselheiros tutelares, como guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente, de preservar os direitos da criança e do adolescente, não tem hora. Então, o poder público municipal tem que dar toda a estrutura. E creio que aqui nós podemos contribuir aumentando o orçamento da Secretaria de Assistência Social. E mais do que isso, colocando como prioridade a estrutura e as condições de trabalho dos conselheiros tutelares. O recado está dado, a Prefeitura já mandou as diretrizes da lei orçamentária anual, né, já chegou aqui na casa, vai ser discutido, teremos audiências públicas no mês de junho, então é um momento para se discutir isso então, né, vereador? Sim, e é preciso que se diga que nós em Guarulhos, mesmo sendo da base do governo, mas aqui eu tenho que pontuar as coisas como tem que ser. Nós em Guarulhos temos defasagem do Conselho Tutelar. É um ponto bastante precarizado, são os órgãos de proteção. E não é só em Guarulhos. Existem pesquisas do próprio governo federal que apontam que mais de 600 conselhos tutelares no país, que faltam mais de 600 conselhos tutelares para nós termos um nível aceitável de atendimento às necessidades das crianças e adolescentes. Então, na maioria das situações, não tem estrutura. E não é só do município. O próprio Poder Judiciário não tem estrutura adequada, já que muitas vezes os juízes, eles acumulam funções, não é, doutor? Sim. Acumulam. E quando eles acumulam, muitas vezes as crianças e os adolescentes não têm a atenção devida. Então, volto a dizer, existe um divórcio ainda muito grande entre o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente na letra e o que nós praticamos, infelizmente. Por favor, senhor. Posso fazer uma parte? Claro. Eliane, muito bem colocado pelo
vereador Samuel. Eu acompanho o CMDCA, o Conselho, por indicação da Ordem, desde 2000. Então, estou há 15 anos, mais ou menos, acompanhando a Casa do Conselho, na verdade, a Casa dos Conselhos, né? Já fui coordenador por duas eleições. Da última, contra a Ivanice entrou, né, em 2008, e venho acompanhando de perto a Casa dos Conselhos. Vou aproveitar a fala do vereador aqui, e aí nós temos essa liberdade, como ele tem, a Ivanice tem, mas assim, eu posso falar porque não tem nenhum vínculo, não é? Então sou representante da Ordem, não tem nenhum vínculo, nem, né? Então fico mais à vontade, vamos colocar assim, não que vocês não poderiam falar, Sim. Mas eu acho que eu fico mais à vontade para falar. Por favor, São Adilson. O que a gente verifica é que, na verdade, como o Samuel colocou, falta estrutura. Então, assim, a lei, ela tem garantias, ela especifica que tem que ser fornecida a estrutura material, a estrutura a nível de corpo de funcionários, correto? Principalmente, agora eu vou voltar aqui para a cidade de Guarulhos, tá certo? A lei determina que o Executivo Municipal dê condições para funcionamento do CMDCA e do Conselho Tutelares, só que não tem uma estrutura adequada. Não tem um atendimento adequado no sentido de que, por exemplo, uma casa de um conselho, e muitas das vezes, e eu, quando estava coordenador da eleição, e até sugeri para que os conselheiros fizessem requerimentos e comunicassem na falta dessa estrutura, o Ministério Público e o Juiz da Infância. Por quê? Porque muitas vezes não tinha linha telefônica. Não tinha uma internet, não tinha um computador para fazer o atendimento das pessoas que vinham procurar, né, que tinha que fazer o procedimento. Então, assim, você não ter a estrutura material para atendimento, como é que você vai fazer um atendimento adequado? A básica, né? É a base. Como é que você vai atender e vai preservar aquele direito daquela criança que precisa se você não tem atendimento? Não é? A eleição dos conselheiros, nós estamos abertos agora a novas eleições, a única coisa que a lei exige é que seja município, né, que mora em município e que esteja capacitado, em plenas condições civis. Fora isso, não tem qualquer outra exigência. Você pode se candidatar a ser conselheiro e, se for eleito pelos seus pares, pelo povo, que é votação universal, você pode se tornar um conselheiro tutelar. Ótimo. Após a eleição, qual é a via de regra? É você dar capacitação para esses novos conselheiros para exercer a função. Muitas das vezes você quer dar essa capacitação, nós temos gente muito boa aqui em Guarulhos para dar capacitação, mas muitas vezes precisamos de outras pessoas, outros conselheiros, pessoas que têm, às vezes, conhecimento a nível nacional, para dar uma capacitação adequada para que os profissionais possam trabalhar. E muitas das vezes não tem orçamento, não tem estrutura para dar uma capacitação com o conselheiro tutelar. Como é que a Ivanice, que entrou, por exemplo, ela tinha o conhecimento social do atendimento, mas não tinha uma capacitação específica para fazer um atendimento. Se você não dá capacitação, como é que vai ter um atendimento adequado para as crianças e adolescentes? Então, assim, o que eu verifico é que falta no município, e aí eu sigo as palavras do doutor Samuel, que o Executivo não dá todas as condições materiais, no caso de funcionários, para os conselheiros trabalharem adequadamente. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto com a Ivanice no próximo bloco. E a gente, claro, vai continuar debatendo aí os problemas também que aparecem em decorrência da aplicação do Estatuto, esses problemas estruturais que aparecem nos conselhos tutelares em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque tem muita discussão aqui para rolar. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
De volta com Câmara em Pauta, e nós estamos falando hoje sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estão aqui comigo discutindo esse assunto o senhor Adilson Muniz, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da OAB Guarulhos, e também o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui da casa, e também a Evanice Vasconcelos, que é representante dos conselheiros tutelares aqui de Guarulhos nesse nosso programa. Evanice, a gente estava falando no final do bloco anterior, né, do segundo bloco, sobre os problemas de estrutura e até de funcionamento dos conselhos tutelares. Conta pra gente quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam aqui para trabalhar. Sim. A gente estava aqui conversando entre nós. A nova normativa do CONANDA diz que é um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, né? E isso, para a gente, é difícil colocar em prática, como bem falou o Samuel Vasconcelos, porque o nosso município teria que criar mais 8 conselhos tutelares, né? E nós temos uma lei que garante agora, em 2016, o 6º conselho tutelar, né? E o povo, a nossa estrutura em pessoas, né, para poder tomar conta de mais de 300, 400 mil habitantes, para a gente fica, às vezes, ir no pior. Né? É como que se você chega todas as denúncias lá e aquilo que é mais urgente, você tenta resolver, porque são muitas coisas, né? Então, para a gente estar nas escolas, como garante o ECA, para a gente verificar direitinho como funciona todos os órgãos, todos os ambientes, né, do município, como acontece em cidades pequenas, onde o número de habitantes é pequeno, o conselho consegue estar em todas as localidades. Aqui em Guarulhos, isso seria, assim, inviável. A gente vai realmente nas escolas aonde nos chamam, porque não dá para ir em todas. A gente vai nas denúncias, sim, que nos chega, vamos em todas. Algumas, falta, elevado o número de falta de escola, essas coisas a gente procura agilizar pelo correio algumas e para dar prioridade às mais graves, né? Então, realmente, a falta de estrutura. Hoje não mais de prédio, hoje não mais de computadores, não que não sejam bons, né? Mas ainda temos. Porém, essa defasagem no número de conselhos na cidade tem prejudicado o nosso trabalho, sim, né? Além disso, né, lembrando que o trabalho do conselheiro tutelar é um trabalho perigoso. Sim. No começo desse ano, houve uma chacina, né? Sim. 3 conselheiros tutelares morreram lá em Poção, em Pernambuco. Isso. Como que vocês lidam com esse perigo de trabalho mesmo? Infelizmente, tivemos uma coincidência no conselho onde eu atuo. Esses conselheiros foram assassinados numa sexta. No sábado, os nossos 2 colegas nossos foram verificar uma denúncia e foram esfaqueados. Não grave, mas foram esfaqueados por um pai que estava bêbado e tal. E isso trouxe para a gente, assim, um maior temor. Por quê? Porque em outras cidades, conselheiros, nós temos aqui no interior um conselheiro que foi espancado, ficou fora do conselho por mais de 10 dias, porque também apanhou de um pai furioso. Eles não entendem que nosso trabalho é proteção da criança e adolescente, né? A gente não está para poder tirar a autoridade dos pais, a gente está para poder garantir que a criança que não sabe se defender seja defendido por alguém. Então, com a morte desses conselheiros, trouxe para a gente uma dificuldade maior, até mesmo de mostrar para a população o nosso real trabalho. Nós, quando entramos na comunidade, madrugadas, feriados, né, nós sempre entramos na proteção da criança e adolescente, não na repreensão,
né? Então, é isso que a população precisa realmente estar ciente do que é realmente o trabalho do conselheiro tutelar, como pessoas que garantam direitos e não vandalismo, como acham que somos. Não, nós estamos para garantir aquela criança que não sabe se defender, aquele adolescente que não soube, não foi educado a ter seus direitos garantidos dentro da lei, né? E outra forma da gente falar para vocês é a eleição, que acaba agora, as inscrições aqui em Guarulhos para conselheiro tutelar já acaba agora dia 27. Então, as pessoas que queiram vir para o conselho tutelar defender as crianças e adolescentes junto conosco, só procurar o CMDCA da nossa cidade. Até o dia 27 do mês de maio está abertas as inscrições. Doutora Adilson, como trazer maior segurança para o trabalho do conselheiro tutelar, né? Qual que é a limitação do trabalho do conselheiro e como trazer mais segurança para o trabalho dele? Então, na verdade, eu acho que é uma questão mais social também, né? A divulgação dessas informações que o conselheiro tutelar primeiro, não é um funcionário público, mas é um agente público, ele tem função pública, não é? Ele está ali por determinação de uma legislação e para a proteção da criança, como a Evanice bem disse. Não é? Então, os pais ou aquele agente agressor, ele precisa ter conhecimento que ele não está ali para agredir ou para revidar aquela agressão que aquele agressor fez, mas sim ele está ali para visualizar e ver aquela criança que está em risco ou que foi agredida e tirar daquela situação de risco. E não temos a cultura, não temos, ainda que estamos comemorando 25 anos, a sociedade não entende o papel do conselheiro. Então, a priori, tem de que entender que aquilo está indo para agredir ou para mexer na família. Só que, de todas as instituições do Brasil, de toda a normatização, o poder familiar, ele não é absoluto. Ainda que nós tenhamos nossos filhos, o poder familiar nós temos o dirigismo, o direcionamento na educação, na criação dos filhos, até o momento em que não haja infringência nos direitos da criança e adolescente. A partir do momento que houver infringência, esse poder familiar dos pais, ou a quem de direito, no caso de guardião, ele acaba não sendo absoluto. Pode haver intervenção do Estado, que é o que acontece com o caso dos conselheiros ou mesmo do juiz da infância. Então, pode haver uma intervenção por parte do Estado, desde que haja uma violência à criança ou adolescente. Então, o que os pais precisam ter, e a cultura e a educação, que tem que ter esse trabalho de proteção. E o poder familiar ele não é absoluto. Meu filho, eu faço o que eu quero, eu tranco em casa, faço o que eu quero. E isso não é realidade. Então, os pais não têm essa informação, ou não têm essa formação, essa cultura para ter esse discernimento. Então, muito bem. Professor Samuel Vasconcelos, no caso aí da segurança dos conselheiros tutelares, né, o que se consegue fazer em nível municipal para melhorar essa questão? Bem, como já foi bem dito pela Evanice, a questão estrutural tem melhorado, não alcançou o ideal. Agora, é preciso que se diga que não é só a questão de estrutura para que os conselhos tutelares possam atuar. E aí eu falo de estrutura física, estrutura móvel. É preciso que se diga que se não houver todo um aporte da prefeitura, não é, e do judiciário, o trabalho do conselho tutelar é muito dificultado. Então, em Guarulhos, tem sido primado a criação de núcleos de atendimento municipais, com pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, uma atenção maior aos jovens que cumprem medidas socioeducativas. Então, tem havido um esforço do poder público municipal. Agora, nós esbarramos no preconceito da sociedade. É preciso que se diga que nós vivemos em uma sociedade imediatista, individualista, e que muitas vezes o filho do outro, ele é o menor, ele é o que dá trabalho. O meu filho é a criança, é o adolescente. Então, partindo disso, os 25 anos do ECA, que nós comemoraremos dia 13 de julho, tem muitos avanços, como na área da educação, na questão da saúde, das novas tecnologias, a praticamente extinção do trabalho infantil. São diversos avanços. Agora, nós vivemos também a cultura do medo.
E essa cultura do medo chegou na sala de aula para os professores. Eu lecionei muitos anos no Estado e não foram poucas as vezes que eu fui ameaçado pelo medo social. Não era pelo adolescente ou pela criança, era pela sensação de insegurança que nós vivemos, infelizmente. E os conselhos tutelares também vivem essa cultura do medo, e apesar das dificuldades que eles têm. E aí algumas portas se fecham, não é? Se fecham, por exemplo, das pessoas que têm vocação de fato para trabalhar com criança e adolescente, muitas vezes no processo eleitoral esbarram com essa cultura do medo e às vezes não avançam. Então, é preciso que se diga também que estamos falando da questão do poder público, enquanto aquele que dá o suporte para os conselheiros, que são os guardiões do ECA, volto a dizer, mas que também, para ser conselheiro tutelar, é bom que se diga que precisa ter vocação. Como bem foi dito pelo doutor Adilson, ele não é um funcionário público, ele é um agente público. Ele não é um emprego estar no Conselho Tutelar. E, infelizmente, muitas vezes, o período da eleição do Conselho Tutelar tem sido um objeto de oportunidade para uso político. E isso, muitas vezes, faz com que nós tenhamos conselheiros tutelares que não gostam de crianças. Nós tenhamos conselheiros tutelares que não têm a vocação, mesmo que não concluam o mandato. Talvez a Evanice possa falar um pouco sobre isso, de pessoas que chegam com uma expectativa de ter aquele salário, de ter aquela ajuda de custo, e quando eles se confrontam com a realidade, eles desistem. Por quê? Para ser conselheiro tutelar, o primeiro passo é ter vocação, ter coragem para gostar de criança e fazer os enfrentamentos necessários. Evanice, o vereador acabou de falar, né, que é um desafio também ser conselheiro tutelar. Então, fala para a gente um pouquinho desse perfil. O vereador já apontou um pouco esse perfil do conselheiro tutelar, mas fala para a gente, inclusive, é claro, né, a gente vai falar do salário aqui para a pessoa também avaliar, né? Mas é importante saber o que a pessoa precisa ter para se tornar um bom conselheiro tutelar. Sim, o conselheiro tutelar, ele não precisa ter nenhuma outra formação que não seja o segundo grau completo, né? Mas, como o doutor Adilson falou, nós temos formações sequenciais após a nossa posse, aonde nos abre e nos traz a realidade das crianças e adolescentes que nós atendemos. Então, quando nós entramos no Conselho Tutelar, se você não entra com esse olhar de proteção, se você entra, como o doutor Samuel falou, como um cabide de emprego, como algo que eu vou ter, e você não tem, você não aguenta, você sai porque você é ameaçado de morte, né? Tivemos algumas conselheiras que saíram nesse último mandato porque foi ameaçado. Então, é difícil, não é um trabalho de status. Ser conselheiro tutelar é você saber que você é vidraça. Todo mundo coloca a culpa no conselheiro tutelar se uma criança fez alguma coisa errada, se um adolescente fez. Então, você precisa realmente gostar do que faz, né? Saber que aquela criança, aquele adolescente depende do seu olhar de conselheira para dar um encaminhamento, muitas vezes certo, né? Para tentar tirar aquela família do mundo de vulnerabilidades, que não são poucas. A questão do olhar do Ministério Público para o Conselho Tutelar também é de fundamental importância. A questão dos conselheiros que foram assassinados em Pernambuco, eles simplesmente não tinham motorista, por isso que morreram 3, né? Era um conselheiro que dirigia a viatura e simplesmente foram na cidade de Arco Verde, que era a cidade onde tinha o Fórum da Infância, com a criança, e o juiz simplesmente determinou que eles levassem a criança para outra família. Então, fizeram um trabalho que não era um deles, mas porque foram obrigados a fazê-lo. E aí, quem manda... Quem tem poder manda e quem tem juiz obedece. É assim, infelizmente, a realidade dos conselheiros tutelares. Então, se você não gostar, se você não tiver essa aptidão, não tem como trabalhar legal. Então, só uma pergunta que eu fiz com relação ao salário, para que as pessoas saibam que também não é
O que isso significa, né? Hoje o nosso salário, ele gira em torno de R$ 2.300 e é aumentado conforme o funcionário público da cidade. Isso foi uma garantia na lei em 2010, quando entrou essa nova gestão, nós conseguimos fixar, aumentar um pouquinho mais, mas a realidade de Guarulhos é diferente de Brasília. Então vamos lá, vamos para as nossas considerações finais. Brevemente, o senhor Adilson Muniz, por favor. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. A OAB está sempre à ordem, à disposição da casa ou das demais instituições aqui de Guarulhos. E dizer que foi um grande avanço. Eu acho que o ECA, como legislação, é uma lei ótima, na verdade, desde que ela seja executada. Se ficar apenas no papel, não vai haver influência nenhuma, não vai haver interferência na sociedade alguma. Se colocar em prática tudo que está na lei, nós temos uma ótima lei para ser executada e cumprida. Vereador Samuel Vasconcelos. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade que me é outorgada de poder falar um pouco sobre esse tema tão importante. Dizer àqueles que nos assistem que nós temos as reuniões da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente todas as terças-feiras, a partir das 13 horas, e é aberta ao público, podem participar. Agradecer ao doutor Adilson, agradecer a Evanice, que proporcionaram-me esse privilégio de participar de um debate tão rico, agradecer a Eliane, e dizer que, se nós temos a comemorar com os avanços pelos 25 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a lamentar que, enquanto a mortalidade infantil no Brasil diminuiu, o índice de mortes violentas de crianças e jovens, principalmente negras e pobres, aumentaram muito. Evanice, por favor, suas considerações. Quero agradecer a todos os meus colegas aqui presentes, o doutor Adilson e o vereador Samuel, agradecer a Eliane pelo convite, agradecer a todos e falar também que nós, conselheiros tutelares, estamos convidando a população para a eleição, que acontecerá em outubro, também a Conferência da Criança e Adolescente, que acontecerá no meio do mês de junho, também para que se inscrevam para serem conselheiros tutelares. Estamos precisando de inscritos. Bom, está dado o recado. Com isso, eu agradeço a participação de todos vocês. Foi, eu acho que um programa enriquecedor do ponto de vista de conteúdo. Aí a gente falou bastante sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também da importância dos conselhos tutelares aqui na cidade. Espero que na próxima vez que a gente aborde isso, tenha muito mais unidades do Conselho Tutelar aqui em Guarulhos. Bom, e agradeço também a sua audiência. Lembrando que tem Câmara em Pauta toda sexta-feira, Câmara em Pauta inédito, depois do Jornal da Câmara, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Até a próxima!